Opa, gente, tudo bem? Olha, o canal do Paulo Perazzo está se definindo, a gente está colocando alguns vídeos e a gente está definindo exatamente quais são os temas específicos que vão ser tratados. Por enquanto, a gente está fazendo alguns vídeos realmente para entretenimento, coisas que eu queria falar. Eu quero fazer muitos vídeos sobre isso aqui, ó, sobre Debré, um artista que veio para cá nos anos de 1800, trazido pela corte portuguesa para retratar o Brasil. E aí a gente vai tentar colocar algumas situações que ele vivenciou que ainda hoje tem ligação com o presente. Hoje vou falar um pouco aqui sobre a indústria do trançado, que ele fala no livro dele, e vamos também fazer uma visita para ver alguma coisa da indústria do trançado. A indústria do trançado, gente, é o seguinte: cestos, balaios, que eram feitos de cipó, de palha, e que precediam as nossas sacolas de plástico. Engraçado, hoje a gente não tem ideia do tamanho da indústria de embalagem. No passado se usava embalagem de papel, se passou para o saquinho do supermercado, que hoje em dia está sendo novamente mudado. A indústria ecológica não está mais aceitando plástico que entope os bueiros, que causa catástrofes. Então, em 1800, Debré teve aqui no Brasil, existia uma indústria de embalagens muito forte. Só que eram as embalagens da época. Ele fala o seguinte: a todas essas espécies de baú se ajunta a contribuição da indústria do trançado, que cabe no Brasil aos escravos africanos. Revivendo essas atividades de sua pátria, esses empregam algumas horas de lazer para fabricar cestos de diversas formas e cores. Número 1, que você vai ver agora na imagem, né? É o primeiro da linha superior, bem como da segunda linha, representa uma espécie de cesto com tampa, conhecido pelo nome gongá. Então, a gente vai procurar o que é o gongá, tá certo? Que ele vem falando aqui. Indispensável numa casa, pois serve em geral para guardar tudo que se refere à roupa branca. Eu acho que na casa de vovó alcancei um desses cestos de palha para colocar roupa, além de vestidos e adornos femininos. É um tanto pesado, embora sua fabricação entre apenas palha de arroz e palha e palmeira. Sua construção sólida e simples consiste numa longa série de círculos ou nervuras ligados uns aos outros. A uma dessa nervura é um punhado de palha de arroz, em torno do qual se enrola fortemente uma tira de folhas de palmeira que a comprime e cobre inteiramente. Então tá aí a primeira imagem do gongá. Ele ainda fala do pequeno gongá, que é o de palmo e meio de largura, com enfeites azuis e pretos. Você tá vendo aí na imagem também, é o pequeno gongá. No fim da última linha, vê-se o pequeno gongá número 1, de palmo e meio de abertura, recoberto de pele de cabra, de burro ou de boi, com pregos dourados, simetricamente colocados sobre tiras de couro vermelhas. Na primeira linha representa a cesta de 3 palmos. 1, 2, 3. Uma cesta dessa altura. Essa obra-prima da indústria do trançado, de fundo vermelho, cheia de enfeites pretos, é feita de taquara cortada em tiras extremamente finas. Essas cestas substituem em parte o gongá. Isso são coisas que foram vistas e escritas. Isso aqui realmente é fonte primária. E a gente vai fazer imagens também dessas cestas, desse tipo de comércio existente ainda hoje. Até o próximo vídeo. Tomara que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, curtir, compartilhar, tudo o que a gente precisa dizer nesse vídeo. Até mais, gente. Tchau. Bom, gente, a gente tá indo aí pro Mercado São José. Eu vou fazer a volta. A gente tá no Cais José Estelita. Nem tenho certeza, né? Nem vou pro ar, que eu não sei se é isso mesmo.
mas eu tô fazendo a volta aqui pra gente pegar a Rua da Praia. E a Rua da Praia é uma rua histórica no sentido de lá ter sido a rua que tinha o Jornal Novo, que era o veículo de imprensa dos praeiros. Ou seja, em 1848, a Revolução Praieira foi iniciada e levou o nome de Revolução Praieira por causa dessa rua que a gente está entrando nela agora. Né? A Revolução Praieira vem exatamente do nome Rua da Praia. O jornal deles, que se chamava Jornal Novo, era nessa Rua da Praia, que a gente vai entrar nela nesses próximos segundos. E mais hora menos horas eu vou fazer um vídeo para a gente mostrar onde provavelmente ficava o Jornal Novo, que foi quem deu nome à Revolução Praieira. Estamos na Rua da Praia. Essa Rua da Praia nos leva ao Mercado de São José. Tem uma vaguinha aqui, eu vou aproveitar esta vaguinha, porque lá na frente a gente não sabe se vai ter ou não vai ter. E aí, vamos fazer agora o vídeo que eu prometi. Essa aqui é a Rua da Praia, a famosa Rua da Praia que deu nome à Revolução Praieira, a Revolução de 1848. Aqui funcionou, nessa rua, funcionou o Jornal Novo. O Jornal Novo era o veículo de imprensa do Partido Liberal, na época, que fez a Revolução Praieira. Então a gente vai hoje, o objetivo é ir para o Mercado de São José, não é? Mas a gente vai ter que passar pela Rua da Praia. Então vamos lá, curtindo um pouquinho da Rua da Praia. Hoje a Rua da Praia é muito comércio. É um comércio popular, não é? A gente vê que, vocês vão ver, tem muito artigo popular, algumas coisas vocês vão ver ligadas assim, ao misticismo, a banda, e é um comércio assim popular, realmente. A gente dá para ver que não foi preservado da maneira que devia ser, mas a gente encontra vários prédios ainda antigos, como esse, por exemplo, que tem algo como arco romano, não é? Esse prédio amarelo. Vou mostrar ele rapidinho aqui, ó. Sempre foi comercial. Agora a gente pode ver, ó, ainda hoje existem sobrados. Olha que sobrado bonito, esse sobrado amarelo que está aqui. Esse sobrado, a gente vê que ainda é sobrado do primeiro andar, né? Que tem ainda algo que mostra como eram os primeiros andares, que normalmente era comércio embaixo e o primeiro andar em cima. E eu já vou aqui, que era justamente uma das questões que eu queria ver hoje. A gente encontrava cestos. Vamos lá na rua para vocês. Começando isso aqui, vejam, arcos romanos, as colunas, e eu vou entrar exatamente no que eu queria entrar. Vou pedir licença ao proprietário da loja, queria mostrar alguns produtos seus para o YouTube, é possível? Então, com licença. Vamos lá, então Debré, ele mostra pra gente, no Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, ele mostra pra gente que era um comércio muito utilizado, era um comércio de potes de barro, não é? E de cestas. Sim. E aí eu disse, eu vou vou tentar lá no Mercado de São José encontrar quais são os potes e as cestas que ainda restaram. Sim. Né? E talvez o senhor possa me identificar alguns potes e alguns cestos que restaram dessa aventura de Debré no Brasil. Tem alguns tipos de potes
Não Esse é? é de Esse... tronco de madeira. O senhor reconhece, seu João, algum desses Mas potes? no momento não tem não. Tem mais alguma coisa parecida com isso. Aqueles ali, vamos lá. Tem alguns aqui que ainda parece. Tem Alguma coisa parecida, Esses hoje aqui, esses aqui, hoje eles são utilizados por quem? Para quem é? Para decoração, né? Sim, Para decoração. para decoração. Mas assim, eles são usados hoje em dia ainda para algum ritual com banda ou somente para plantas? Também. Esse aqui, ele é mais usado para quê? Tipo um Esse é pra defumador? planta. Plantas. Esse aqui, Isso é para planta. plantas também, né? Plantas. Agora esse aqui usa muito em festividade assim, evangélica. Qual? Essa daqui, essa jarra? Essa jarra, Tem algum significado para os evangélicos, Tem, né? Essa outra que parece um pinico aqui, é um pinico realmente ou Uma xícara. é uma xícara? É uma xícara, né? Uma xícara É para plantas. também planta, né? Planta, Vamos lá, olhando aqui para esse jarro de candomblé. Candomblé. É o O candomblé. senhor é da candomblé. Então, ótimo que a gente já pode falar com uma pessoa referenciada. Agora, porque os desenhos de hoje não são iguais aí. Mas tem alguns que são, olha, esse Alguns aqui, parecidos, o senhor tá vendo esse aqui? Olha, Tem uns desses esse aqui aqui. no mercado de São José de metais. de metal. Olha, esse aqui que a gente acabou de identificar, lembra, tá vendo, ó? Esses aqui lembram aqueles ali. Ou seja, mesmo que não haja. Mostra lá, Mário, por favor. Exatamente igual. Mesmo que não seja exatamente o mesmo, a gente vê que a memória inconsciente ficou. Ficou, Pode ser que realmente hoje tenha algumas diferenciações. São faixas usadas no candomblé. Entendeu? Como é seu nome? É Duval. Seu Durval. O senhor podia nos explicar, seu Durval? Esses tachos aqui são usados no candomblé. E Sim. esses aqui são da tipo mais É antigo. antigo. né? Madeira. Esse é difícil de Essa aqui é achar, tudo de é. madeira. Certo? Sim. Então se encontra no Salvador, lá no mercado da Madureira, ainda pode até se encontrar esse negócio mais rústico, entendeu? Olha, então veja, eu estou vendo que alguns desses jarros eram utilizados na época. São ainda utilizados. Então, no candomblé e na vida. Se você chegar e for visitar os terreiros de candomblé, você vai encontrar muitas relíquias desse livro que estão ainda nos terreiros. Se usa ainda. Olha que interessante. No Esses, meu terreiro mesmo se usa. No terreiro do meu pai se usa, que é Raminho de Oxóssi, lá em Jardim Brasil. Se você for visitar os terreiros, você encontra todas essas relíquias antigas que o pessoal vai atrás de antiguidade. Porque para o candomblé, já que o candomblé e a espiritualidade é ancestrais, tu vai buscar peças ancestrais de tempos atrás, entendeu? eu sei que algumas coisas são segredos iniciáticos e o senhor não pode falar. Tem algum desses que não seja um segredo iniciático, que para que são usados? Ou tem alguma coisa que o senhor pode falar assim, esse é para isso, esse é para aquilo? O segredo é que não são iniciados, o povo normal pode usar o filtro, pode usar isso aqui. Esse aqui vocês usam para quê no candomblé? Isso aí é para guardar águas, águas por conta do calor, água fresca, para chegar e dar água E tá aos orixás, entendeu? que engraçado. Serve como quartinha para guardar águas para os orixás. Esses daqui tem alguma significância também Tem sim, que pra- possa contar? Quando não pode contar, o senhor não vai contar mesmo. Isso aqui dentro dos terreiros se conserva o jabu. Abu. Abo. Sim. Abo é uma mistura de ervas que se dá banho para limpar as pessoas dos males antes de chegar no terreiro e antes de praticar os atos ritualísticos do candomblé. Aí nela botam esse abo, que é uma purificação do corpo Olha o e da abu alma. aqui. Olha o abu aqui, ó. Ou seja, em 1875, o Debré já estava retratando o Abu, não é? Aí a gente chega aqui hoje, a gente encontra o Abu. Agora, olha esse outro. Só para aqui, olha, encontramos outro pote. Tá aqui, ó. Se não é exatamente igual, Lembra bem. a memória ancestral ficou. Essa aqui mesmo. Esse aqui, o senhor... Esse aqui mesmo. Qual é? Tá por aqui, ó. Tá vendo? Sim, ó.
Aí, se refere esses aqui também têm significado ou é mais decoração? Não, Tem. isso aqui é patinha para guardar a água do santo. Sei. Que eles bebem a água e sai com patinha também. O senhor podia explicar Já. para quem não sabe o que é a água do santo, exatamente? Água comum, Sim. entendeu? Que a gente chega e reserva para ele. Porque os santos também, na época, foram gente que nem a gente, né? Sim. Então, eles também, representados no Ibá, eles tomam água Entendi. com a palavra omitutu, água fresca. Muito bom. Então ele reconhece a água também Entendi. como Entendi. purificação e matar a sede. Isso aqui, ó, para cozinhar. É Isso a aí. comida de santo, A comida de santo. feijoada para algum, entendeu? Tudo esse tipo de jarros, de E a gente- panela, isso aqui, ó. Tem dessas daí? Nelas tem algo muito parecido. Quando só é sem isso aqui, sem isso aqui, sem Sim. essa asa aqui, é uma partinha para santo masculino, ele vem com a tapinha. E quando tem os dois asas, é feminino. Ah, entendi. Entendeu? Esse é para Iabás, que são o santo feminino, Sim. quando ele tem esses dois. E quando ele não tem isso, é Boró. Chama-se Santo Boró, que é o santo masculino. Ele vem com uma tampazinha que é para chegar e servir a água dele, sagrada. E cestos também são utilizados lá no candomblé ou só são esses potes de barro? Cesta também são utilizados, entendeu? Principalmente na época quando se dá um Meia presente para a Iabá Oxum. Essa entendeu? cesta aqui, Se por dá um exemplo? presente, é. Não, essas cestas Essas são de decoração, são vazadas? essas decorações. Mas a cesta mesmo é sempre assim. Entendeu? E aqui é onde é que sai a cesta que dedica para o chumbo. O senhor sabe, conhece o Gongá? Tem algum cesto aqui de Gongá? Não conheço, O senhor lembra desse nome? Gongá. Gongá. Gongá é um tipo de dois cestozinhos que ele imita sons. Só tem lá no mercado, entendeu? Gongá. Tá aqui. Balaios de fabricação idêntica ao Gongá. Balaios o senhor tem aqui? Não, balaio só grande. Esse aqui. Isso é um balaio. Um balaio, é. Muito bem. 3 cestinhas pequenas. Isso aí a gente tá vendo essas É. cestinhas aqui. Né? As cestinhas. 4 cesta de 3 palmos de altura. O senhor deve ter também. São aquelas já ali. é. Mostra 60 lá, centímetros, por já é favor. mais alta. Essas Essa aqui. tem 2 Palmo, palmos. É. 2 palmos. palmos, Então é. um pouquinho, uma cesta um pouco maior do que essa, né? Ali, ali. Cesta. Mas ali tem cesto com tampa. Aquela cesta Olha, já colocada que interessante. para roupa. É. Isso é pra roupa. Guardar roupa. Meu Deus, olha. Vou até pegar pra mostrar aqui. Tem as fotos. Mostra aqui, seu João, por favor. Esse aí é o principal. Né? Que tá com. Tá. Olha. É, tem aqui cesta também para presentes. Entendeu? Que são essa aqui, ó. Sim, essas aí hoje devem ser usadas pra. Essa daqui é para presentes, entendeu? E tem cesta também bolsa. Bolsas. Femininas, entendeu? Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Bolsa feminina, entendeu? De palha. Pronto, agora eu vou mostrar então. Olha as nossas. Luminárias de palha. É de palha. Vamos lá. Mas e esse cesto grande aqui que o escravo está Os carregando? balaios grandes, daqueles ali. Como é o nome do senhor mesmo? É Durval. Durval. Ali, aqueles ali. Ah, vamos lá, vamos mostrar. A gente conseguiu identificar aqui, ó. Isso aqui na época era para carregar as. Aí ele. Ele aqui está carregando, olha, tem uma ave. Tem a alça. Não, eu carregava Porque tem de tudo, todas as formas. Isso aí é para carregar. Antigamente os escravos carregavam nessas cestas coisas pesadas. Tá aqui a foto, ó. Ele aqui com um pano na cabeça, com um cesto. Isso. E a gente tá vendo o cesto aí, não é? Era uma coisa tão comum que era o vendedor de cesto. Ele Hoje, vendia- hoje o senhor fica na sua loja, mas antigamente ele saía vendendo cesto Saía vendendo. na rua, né? Na rua.
Então tá aqui vários tipos de cesto. Esteira. Se chama Ainda hoje, esteira. mas é cerimônia religiosa ou pra... Não, usa também. Tem gente que usa mesmo. Normal, mas hoje é mais saído para cerimônia religiosa. Entendeu? Entendi. Todo o coisa é esteira, tá vendo? Forrado na esteira, tá vendo? Sim. A esteira é como se fosse o piso sagrado do origem. É uma reminiscência das senzalas. Ainda que no consciente não seja, é resgate inconsciente, né? Das memórias. Não é consciente. É consciente. É consciente. A gente sabemos do que estamos fazendo. Porque o candomblé é que vai buscar e resgatar essa memória. Entendeu? Ancestral. Porque isso vem de muitos e muitos tempos, muitos ancestrais, né? Entendeu? Que coisa boa, seu João. Muito obrigado. É um negócio de família, sempre vem Em dando. 1910. Ou seja, teu avô Avô. já vendia os cestos. Não, nós mudamos 5 vezes de atividade durante esses 112 anos para poder sobreviver. Mas que coisa bonita, a gente tem algumas empresas antigas. A farmácia dos pobres ainda existe o CNPJ, mas é antiga. A Ferreira Costa é antiga, o Diário Pernambuco. A farmácia Globo, a farmácia Sabino Pinho, Sabino está nesse meio. Meu Deus, é tão bom a gente ver essas empresas E centenárias. eu não sei se eu sou doido ou sem juízo. Não, Pra aguentar esse tempo o todo. senhor é um herói, isso. Sabe, ser comerciante é ser herói. Senhor João, muito obrigado por nos Eu que receber. agradeço. E assista o nosso vídeo que a gente quer mostrar exatamente essa ligação do passado É com o futuro. bom, e Pernambuco precisa dar valor a essas coisas. Um abraço, Duval. Prazer em conhecê-lo. meu amigo.